Bom, nós vamos então, pessoal, eu vou aqui, né, então a nossa mesa, né, a Certificação Brasileira para Prestadores de Serviço de Intervenção baseada em ABA, para TEA, Desenvolvimento Atípico. A comissão, ela tem um conjunto de pessoas que participou da comissão, mas hoje nós vamos ter duas pessoas, né, que estão envolvidas, né, no primeiro momento a doutora Leila Bagaiolo, que é doutora em Psicologia Experimental pela USP São Paulo, e supervisora do Núcleo de Análise do Comportamento da Universidade Federal de São Paulo, psicóloga e gestora do Grupo Gradual, e atua, né, há muitos anos, né, no trabalho, né, voltado ao transtorno do espectro do autismo, pautado em ABA, né, e é uma grande amiga. Então, acho que muito bom ter a presença da Leila aqui. Muito obrigado, Leila, um prazer poder te ver, um prazer estar aqui com você nesse momento. Agradeço muito, obrigado. E temos também, né, a Alexa Regina Madonese Costa, que é mestre em genética e genômicos pela Univap e diretora do ensino e capacitação do IBS, Instituto Brasileiro de Excelência em Saúde, que é o instituto que está aí trazendo, né, o selo, né, se podemos dizer assim, Alexa, para essa certificação. Então, mais uma vez, agradeço a presença de vocês, agradeço a disponibilidade, a prontidão em a comissão participar do evento. A gente já teve outras oportunidades que a comissão veio participar, né, das formaturas do Instituto Lamey, não vou lembrar exatamente quais foram, mas então a gente acompanhou, né, também por aqui, né, pelo Instituto Lamey, a gente acompanhou todo esse processo, né, e é muito bom, eu fico muito orgulhoso em ver, né, a partir de agora de julho, né, de 2020, a gente tem aí torna-se público, né, e oficialmente o documento que vai pautar, né, a certificação, a acreditação dos profissionais, né, que atuam, né, com o transtorno do espectro do autismo pautado na análise do comportamento aplicado. Bom, já falei demais, como sempre, fiquem à vontade e agradeço mais uma vez a presença de vocês aqui. Obrigado. A doutora Cláudia Romano também aqui. Tudo bem, Cacá? Tudo bom? Bom, querido? Então tá bom. Deixa eu aproveitar que ela entrou, então também vou fazer a apresentação dela aqui rapidinho. A professora Cláudia Romano é doutora pela PUC São Paulo, né, fundadora e diretora também da Gradual, e tem atuado, né, trabalha né, como supervisor e em atuação também, né, no transtorno do espectro do autismo, né, tem uma experiência vasta, né, e também, né, a todo momento teve aí, né, na participação dessa comissão, né, na construção do documento que vocês vão ver elas apresentando. Muito obrigado, Cacá, pela sua presença aqui também. Bom, vamos começar. A gente vai compartilhar uma apresentação, né? Quem vai liderar essa compartilhar, será? Eu pedi para o Samuel compartilhar, por favor, a nossa apresentaçãozinha inicial. Samuel, pode apresentar, por favor? Compartilhar. Acho que veio, Podemos, né, colocar ali no primeiro. Eu vou começar agradecendo, né? Primeiro, muito bem colocadas as palavras da querida professora Jesus aí. É uma alegria. A gente acorda num sábado, mas não é para trabalhar, né? É para uma troca que é extremamente prazerosa e importante quando ela é o encontro de uma comunidade que abre para outra comunidade, né? Do TEA, para a gente poder refinar, trocar, né, e promover as melhores práticas. Então, eu vou começar agradecendo aí em nome da comissão e da IBS, a todos aqui presentes, né, aos participantes que estão interessados em refinar a sua formação de atuação com TEA, tão necessária para esse transtorno que vem desafiando em crescimento, né, e conhecimento variado das suas etiologias e manifestações. Então, refinar é muito importante a formação nessa área. Aos colegas aqui, palestrantes de peso, excelentes pesquisadores profissionais da área do autismo, é uma honra
ter sido convidada para dividir esse espaço com vocês. Um agradecimento muito especial ao Lamier, na pessoa do professor Celso, que é um expoente da nossa área, que lidera uma formação de qualidade, né, de profissionais da área ABA no Brasil. Promove, então, o crescimento, né, que vai além só dessa área, mais da análise do comportamento, da qualidade, fazendo jus a essa trajetória que ele mesmo lembrou, que é da análise do comportamento no Brasil. Então, nessa certificação, ele foi um apoiador muito importante por essa trajetória também que o Pedro lembrou, que não foi fácil, e ele contribuiu demais, né, não só no apoio, mas na confecção aí no final, nessa reta final, de parte desse produto aí que é a certificação. Eu estou aqui falando, então, em nome da comissão, que também é composta pela doutora Ariene, Cássia, eu e a Leila. Então, eu vou dar uma introduzida na história, a Leila vai falar da necessidade dessa certificação e a gente, então, começa a falar sobre ela e tirar as dúvidas, né, tão necessárias. Pode passar, por favor. Essa história, né, para o analista do comportamento, a história é um pedaço fundamental e importante que constrói o entendimento de onde estamos, né? E não é à toa que ela começa na BPMC. Essa associação, que é a mais longeva, que é a que reúne diferentes profissionais com diferentes áreas e saberes, né? Então, ela é uma instituição que há 32 anos vem fazendo a área crescer com variabilidade. E a gente também, como analista do comportamento, sabe a importância da variabilidade para o crescimento e para a gente poder selecionar, então, as melhores práticas, e é uma área que faz, é uma instituição que faz essa seleção sempre de uma forma né, muito prazerosa, amena, de trocas, e que vai reciclando profissionais que falam nos seus eventos. Isso é maravilhoso, então tem sempre gente nova na área com espaço, e essa associação, com essas características, abraçou essa prática de TEA no Brasil, não só nessa certificação, né? Vocês falando aí, apresentando a gente está na área há 23 anos, e foi na BPMC o primeiro lugar que a gente falou sobre a TEA no Brasil. Quando a gente começou lá atrás, houve um espaço já para dar um curso nessa associação. Então, uma associação que, com coragem, abriu uma prática que quase ninguém fazia no Brasil, que tinha uma história muito robusta já, de analistas até brasileiros fazendo, mas no Brasil ainda ninguém praticava, e foi uma associação que abriu espaço. Inicialmente, a gente começou a trabalhar em 6 pessoas nessa comissão, que trabalharam quase até a reta final, então a Thaís e a Cíntia Guilhardi também estiveram aqui, Thaís Salles, Cíntia Guilhardi, e merecem o nosso agradecimento. Pode passar um pouquinho, eu vou falar um pouco da trajetória específica dessa nossa comissão. A trajetória dessa comissão, ela é muito longa, e no começo, quando a gente se formou, o objetivo nosso era muito amplo. A nossa comissão pensou e fez pautas enormes. Vamos disseminar boas práticas, vamos pensar em produzir vídeos, artigos, elencamos temas. Animadamente começamos um trabalho de pensar como seria a missão dessa comissão, que seria uma missão muito ampla, já que a gente já está começando a sistematizar um corpo de conhecimento e práticas profissionais para divulgação. Mas a demanda, que a Leila até vai se aprofundar mais, muito grande de pais, profissionais e até poder judiciário, afunilou e obrigou essa comissão a trabalhar mais arduamente em parâmetros. E digo arduamente porque, por mais que a gente focou, e assim, muitas vezes a gente foca e às vezes trabalha até mais. Então, obrigada pelo reconhecimento, Pedro, foi isso mesmo, a gente trabalhou semanalmente, pelo menos 1 a 2 horas semanais de encontros. Esses encontros geravam muitas vezes trabalhos, bastões, que a gente chamava pela semana, e muitos think tanks, que eram fins de semana inteiros, que a gente ficava imersas, estudando, trazendo documentos. Contamos com ajudas de subcomissões importantes, profissionais excelentes da nossa área também, que doaram nosso tempo, Carol, Helena, Daniel, Renata, Milena, muita gente ajudou, muitas discussões com a comunidade em assembleia, né? Foi essa característica dessa trajetória.
a gente foi trazendo para uma comunidade que nos questionava muitas vezes de forma difícil, de pessoas que eram muito mais até experientes que nós na área, e nos trouxeram reflexões fundamentais. Então, sem essas reflexões, a gente não teria chegado até aqui. Muito obrigada por esses confrontos de uma maneira positiva, que gera melhora e refinamento. E essa comunidade tinha muito medo, existia uma certificação que existe, né, uma acreditação geral de analista, muito bem pensada, com critérios importantes de uma formação robusta de um analista do comportamento, mas ela não era tão específica para a nossa área, e a gente começou a sentir falta, então, e foi convidada nessa comissão a fazer uma certificação específica. Muito medo e receio da nossa área existiu, justo, é para ter mesmo, nós também sempre nos preocupamos com isso, que não houvesse um reducionismo de uma área, até porque muitos inscritos nessa acreditação geral eram pessoas que queriam, na verdade, trabalhar com ABA, né, e autismo específico. E a gente não queria reduzir ao fazer uma certificação. E por todos os motivos que o professor Celso colocou aqui, né? Sabemos que temos uma base de formação em análise do comportamento no Brasil invejável, aí no bom sentido, robusta, formada por pessoas de excelência que propõem conhecimento, não só adquiriram um conhecimento, mas continuam construindo uma área. Mas a demanda dessa comunidade maior de TEA foi nos mostrando que a gente precisava especificar mais, com uma lupa, como era ser um profissional que é fazer ABA e TEA no Brasil, né? Por quê? Porque se a gente não detalhasse, por exemplo, o que era um AT dentro desse escopo de trabalho, a gente poderia, inclusive, deixar com que práticas que propagassem, né, uma intervenção equivocada se propagasse, né? E seria necessário, então, a gente pensar numa certificação nacional que fizesse jus a essa formação que a gente tem como analista no Brasil, porque alguma certificação e muitas delas viriam. Isso era claro, olhando até o panorama internacional, né? A demanda da comunidade, existiria uma certificação. Bastava a gente saber se a nossa comunidade ia querer dar uma resposta com critérios nacionais ou se a gente acabaria ficando na mão de outras certificações. E aí, corajosamente, essa associação, então, teve essa trajetória, a gente propôs um texto, esse texto foi votado, né, e depois a gente foi votando e pesquisando, então, os critérios mais específicos, e com esses critérios específicos, a gente foi atrás de uma certificadora que realmente aceitasse esses critérios, que fosse boa, a gente vai falar um pouco da Ibs, ela mesma vai se apresentar, mas a nossa condição era que esses critérios tão estudados não se perdessem, porque eles vieram genuinamente de uma comunidade que sabe com propriedade o que é formar bem um analista. E aqui estamos, e a Leila vai contar um pouco, então, desse panorama maior que fez com que a gente chegasse na IBS. Pode passar, então, para o próximo. Já vou também aqui agradecendo o professor Celso, Lamier, essa mesa maravilhosa inicial. Pedro, amigo, aqui conosco, é sempre um prazer estar junto, né? Então, eu acho que eu vou emendando aí no que o professor Celso falou, né, sobre a formação dos analistas do comportamento nessa comunidade brasileira tão expressiva e representativa aí no mundo, né? E na história que a Cacá contou, né? A gente está, como ela falou, há bastante tempo na área, há 22 anos trabalhando com intervenções de base analítico-comportamental para TEA, para autismo. Professor Celso, né? Há tantos anos aqui e viu, né? A gente pôde ver eles muito mais, essa trajetória que foi assim um aumento muito grande, né? O contexto Brasil ele passou nas últimas 2 décadas por muita transformação. Então a gente passou por uma prestação de serviço baseada na aba para TEA quase inexistente, digamos assim, no início dos anos 2000, para principalmente na última década
principalmente ver um aumento exponencial desse tipo de intervenção, então, que começou a ser, a gente sabe que ela acumulou, né, aí também muita base de evidência, né, que foi acumulando publicação, e isso também propiciou esse aumento, mas a procura, né, muita procura, muito aumento de demanda de familiares, profissionais, serviços e seguros de saúde, né, os próprios familiares também, né, as leis foram mudando, né, os direitos, os acessos, e isso também propiciou aí uma entrada de busca, né, desses direitos, desses serviços, e aí a aba, as intervenções baseadas na aba estavam no epicentro dessas buscas. Então, esse aumento ocorreu. Junto com esse aumento, a gente assistiu uma precarização do serviço, né, e uma confusão no aprimoramento profissional. Então, assim, muita gente entrando na área e já se colocando como um supervisor, ou não entendendo exatamente o que era um coordenador, um supervisor, um AT, uma mistura. A gente assistiu muito isso e foi vendo que isso estava se transformando numa bola de neve, né? E isso foi preocupando toda a comunidade, né? A gente tem uma comunidade, como o professor Celso falou, cuidadosa, né, que vem desde a década de 60, ou seja, a gente tem uma análise do comportamento de ouro no Brasil, e que a gente viu que esses processos todos, né, tão grande de procura, ele estava comprometendo essa qualidade, né? E o cliente, lá no fim do dia, estava sendo exposto a intervenções que não tinham exatamente a ver com aquilo que a aba propõe, são intervenções inadequadas, né? Que não são aquelas que são preconizadas. Pode mudar um pouco? A gente gosta muito de voltar sempre a falar que é isso, né? As intervenções de base analítico comportamental, elas provém da aba. A aba é uma ciência, e por ser ciência, ela é progressiva, no sentido que ela sempre está mudando, ela é analítica, né? E esse crescimento exponencial que eu estava falando, ele é perigoso, ele é muito rápido, mas ele é perigoso porque ele afasta, né, dessas decisões, né, analíticas que o analista do comportamento, o supervisor, ele tem que fazer a todo momento em relação aos desfechos clínicos, em relação ali às mudanças ao longo da vida do seu cliente com TEA. Então, as escolhas acabam sendo feitas de forma reducionistas, repetitivas, porque a formação também, como eu estava falando, ela não está uma boa formação, ela não tem critério, existe uma confusão do que é uma formação, de quais são os eixos teórico-práticos que necessariamente um supervisor, um coordenador ou um aplicador terapêutico precisa passar. Tem mais uma... pode dar mais um clique e vai entrar mais uma janelinha, por favor. Pode deixar isso aí. Então, esse afastamento, né, do que é científico, do que é analítico, ele é muito perigoso. A gente foi assistindo e está assistindo isso nesse momento no Brasil. Então, o contexto, né, de resposta da criação dessa comissão desde 2016 foi em relação a isso. Eu lembro a gente na BPMC de 2013, em São Paulo, discutindo... Não, 2013 foi Fortaleza. Em 2014, em São Paulo, em Fortaleza a gente estava discutindo muito isso, em São Paulo a gente discutiu, e esse grupo, então, começou a se formar. Eu sei que a gente está conversando com muita gente nova. Volta um pouquinho, por favor. Isso, deixa aí mais um pouquinho. A gente está conversando com muita gente nova, como a Cacá falou, essa área é sempre um time entrando, renovando, e isso é muito importante. Então, a gente trouxe aí um episódiozinho de podcast que todo mundo gosta de ouvir hoje em dia, é o 100, do ABA Inside Track, que a Gina Green, ela vem contar, é um episódio riquíssimo, riquíssimo de referências históricas do nascimento da ABA, das primeiras ali nos anos 60, é riquíssimo, e que ela conta, ela faz essa retrospectiva também nos Estados Unidos,
como foi acontecendo também isso que a gente está relatando aqui. Acho que para quem tiver oportunidade, vai lá, ouve, é muito bom conhecer o que a Gina Green traz, essa visão, essa pessoa que teve relacionada à criação desses parâmetros também no modelo dos Estados Unidos, né? Eu vou fechando, daqui a pouco a Alexia vai falar, eu vou apresentá-la, agora pode passar, por favor, o slide. Então, gente, os principais objetivos dessa Comissão de Desenvolvimento Atípico, olhando para o passado nosso, desde 2016 e para o futuro, né, foi ter iniciado e liderado esse processo de certificação, que a gente aprendeu demais, né? Poder ter trazido, ter estudado não só os parâmetros internacionais que a gente se baseou e olhou, obviamente, mas também se debruçar nas leis do Brasil, qual era o panorama jurídico daqui, que é tão próprio, sobre a lei da inclusão, o que isso faz diferença, e realmente isso foi validando para nós mesmos o tempo todo que uma certificação genuinamente brasileira deveria acontecer, tanto pela tradição, né, pelo espaço que tem essa comunidade analítico-comportamental tão expressiva e importante e especial no país, quanto que é necessário que exista algo local do nosso país, né? Então, nesse processo, a gente liderou, iniciou e produziu essas diretrizes iniciais que acabam norteando, né? Elas foram norteando a formação do prestador de serviço e alguns parâmetros de práticas profissionais éticas e compatíveis com esses princípios teóricos e conceituais da análise do comportamento no mundo e no Brasil. Tá? Então, a gente assistiu isso desde que em Goiânia, em 2019, finalmente foi aprovado o texto que ficou no site, a gente viu que foi uma metacontingência que acabou afetando a comunidade, os stakeholders, as pessoas que começaram a olhar esse documento, nos chamar para audiências públicas, né, os juízes. Então, assim, foi muito profícuo desse ponto de vista, só por ter a documentação. Né, a gente também tem essa missão de compartilhar informações úteis, né, e importantes para as pessoas envolvidas nas intervenções baseadas em aba para até desenvolvimento atípico, comunidade neurodivergente, principalmente em relação aos transtornos do neurodesenvolvimento, zelar pela integridade da análise do comportamento enquanto ciência e prática em relações as práticas envolvendo TEA, né? E, gente, continuar no desenvolvimento de processos, né, que vão esclarecer e fortalecer aspectos éticos, teóricos e práticos envolvidos nessas intervenções. Então, a comissão aqui hoje, ela tem novas metas, né, novos objetivos, e a gente fica muito feliz de ter, então, finalmente implementado, né, juntamente com a IBS. Então, agora, a IBS, na figura da Alexia hoje, que vai falar, lá da Austrália, gente, ela está falando lá da Austrália, ela vai falar para a gente sobre, né, o processo em si mesmo, vai apresentar a IBS e vai falar da importância da certificação profissional do ponto de vista de quem sabe certificar, de quem sabe acreditar, que essa é, então, a missão da IBS. Tá bom? Muito, muito obrigada pelo espaço, é sempre um prazer estar aqui, parabéns pelo evento maravilhoso. Eu acho que a gente não está escutando. Não. Alex, a gente está sem som. Agora, a gente está sem o som, sem o áudio. Ainda não. E está na apresentação antiga, a apresentação dela é nova. Não. Só os lábios, a gente entende pelos lábios, mas aí a gente não vai conseguir o tempo todo.
Bom, alguém da Austrália, alguma coisa tem que dar também de difícil, não é possível a tecnologia ser tão perfeita, né? E a gente falar facilmente, assim, tem que dar errado alguma coisa, né, Alex? Ela vai entrar então pelo celular, tá? E tá mandando a apresentação. Estamos falando isso no chat, quem não tá Me vendo. ouvem? Agora sim. Nada nos impedirá, né, Alexa? Vamos lá. Então, eu vou apresentar. Acho que eu consigo apresentar aqui pelo computador e falar pelo celular, será? Vamos ver se dá certo isso. Daí. Vamos ver aqui. Estão vendo? Vocês conseguem ver? Sim, sim. Perfeito. Vou colocar no modo apresentação e vou falando aqui pelo celular. Acho que deu certo, hein? Contingências. Então, gente, muito obrigada aí pelo convite. Como a Leila falou, eu falo da Austrália, moro na Austrália há 8 anos, mas isso, né, numa era aí pós-pandemia, não foi nenhum empecilho para que a gente efetivamente colaborasse e executasse, né, a construção desse manual junto com a BPMC. Então, a gente vai explicar para vocês, passo a passo, como foi essa certificação, o que ela aborda, quais são os critérios, quem é elegível. Eu vi aqui várias pessoas perguntando, eu posso, não posso, é só para psicólogo? Tem muita coisa aí bacana para a gente discutir com vocês. Então, antes da gente falar da certificação, apresentar, né, quem é o Grupo IBS. Primeiramente, apresentar-me, eu sou Alexia Costa, eu sou uma das fundadoras e diretoras aí do Grupo IBS, que é um grupo de 3 empresas, né, que trabalham com acreditação, certificação, tanto nacionais quanto internacionais, soluções em saúde, inovações em saúde e uma parte aí grandiosa de ensino, né, cursos em company, cursos abertos e outros tipos de aprendizados. Nossa missão é gerar valor para o sistema de saúde. Claro que a gente também tem outros produtos fora da área de saúde, como o LGPD, por exemplo, mas eu diria que 90% aí dos nossos serviços e produtos acabam sendo saúde, direto ou indiretamente, né? Nossa visão é ser líder na transformação das organizações e da sociedade, né, através desses produtos e serviços que nós implementamos, e hoje, né, somos aí, como acreditadora, somos os líderes. E vocês vão perceber aí, quem tiver contato com a gente, bastante entusiasmo, bastante credibilidade. O IBS é uma instituição extremamente respeitada no mercado, por ser muito correto, por ser muito certinho, seguir manual à risca o tempo todo. E, obviamente, a excelência e inovação está aí no nosso nome. Então, vamos lá. Então, a gente hoje, né, é a acreditadora que mais cresce no Brasil, a gente é a acreditadora líder, a principal metodologia hoje trabalhada no Brasil, né, que trabalha com organizações de saúde, a ONU, a gente é a escolha aí de 4 em cada 10 novas organizações. A gente tem uma equipe enorme de avaliadores em todo o país. Hoje já passamos aí de 220 avaliadores, mais de 850 clientes, né, organizações de saúde e não saúde, profissionais, enfim, e temos um índice aí bastante grande de retenção de clientes. E, obviamente, para que a gente exija qualidade, né, certifique vocês, a gente precisa ter qualidade reconhecida, né? Então, hoje a gente é membro efetivo e membro de cadeira mesmo da ISCO. A ISCO é a sociedade internacional que acredita as acreditadoras, né? Ela tem sede na Suíça, então eu sou a pessoa representante do IBS lá. Então, de tempos em tempos, eu estou lá na Suíça discutindo os processos, né, metodologias de acreditações diversas do mundo inteiro. Somos acreditados pela ISCO como organização e também nosso programa de treinamento de avaliadores é acreditado internacionalmente. Temos acreditação ISO, certificação ISO, e somos aí triplamente homologados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, que vocês devem ouvir falar bastante aí nas questões jurídicas relacionadas ao TEA e ABA, né? E a gente trabalha aí com várias metodologias. O CABA-BR é nosso filhinho mais novo aí, super querido, e é o que a gente vai abordar hoje junto com vocês. Então, a gente trabalha com centenas de empresas, saúde e não saúde, né, nomes aí bastante importantes, e a BPMC vem aí nesse novo momento, né, trazendo todo
o seu respaldo científico e esse alinhamento aqui. Ah, peraí, gente, eu estou com a apresentação errada. Peraí, muita calma, peraí. Ele abriu errado aqui. Peraí. Só. É a mesma, só que mudou só. Então, vamos lá. Então, essa certificação como reconhecimento profissional, né? Então, no âmbito profissional. Espera aí, que eu já vi que eu já tô de novo na errada. Só um minutinho. Deixa eu pegar aqui para vocês. Só um minutinho, gente. Agora sim. Então, vamos lá. Tem que ter emoção direto da Austrália. Então, no âmbito profissional, a certificação vem estabelecer parâmetros com base, né, em requisitos, princípios que são princípios, como a Leila falou, discutidos há anos, né? Essa certificação não começou a ser discutida há um ano atrás, começou junto com o IBS há um ano atrás, mas na BPMC há muitos anos. Possibilita uma avaliação do próprio trabalho, né, e da intervenção com base sempre em evidências, é muito científica a certificação, promove segurança, e vocês vão ver que essa certificação é a única, né, até no mundo aí que a gente trabalha conceitos de gerenciamento de riscos, conceitos de segurança para a pessoa atendida, trabalha as contingências, né, que seja o profissional, ou seja, o ambiente onde ele está inserido tem que ter, né, para garantir a segurança da pessoa. Acho que tem alguém com um áudio aberto, por favor, se puder fechar. E no âmbito dos clientes, né, a segurança na escolha, então, o que a gente mais quer é que essa certificação seja vista pelo mercado, né, quando a gente fala mercado, é a sociedade como um todo, então, os pais, os profissionais de saúde e não saúde, né, os profissionais que atuam com TEA, as operadoras de saúde, planos de saúde, os aspectos jurídicos, todos esses stakeholders têm que entender essa certificação como uma segurança, né, na escolha do profissional. Então, a certificação vem com um valor agregado aí, né, no fortalecimento da qualidade do serviço que é prestado por esse profissional, né, que é o supervisor, coordenador ou aplicador CABA-BR, priorização da competência profissional. Então, eu vou mostrar para vocês aqui quais são os critérios que esse manual aborda. Então, esse profissional ele vai ter que demonstrar, né, para a equipe de avaliadores o quanto ele é capacitado para aquela prestação de serviço, né, o quanto ele está competente para aquela prestação de serviço. Oferecer os melhores resultados. Oi. Alex, só um pouquinho. Você está com uma apresentação aí, nesse momento? É porque não está aparecendo para nós. Ué. Gente. Desculpa, é que não está aparecendo mais para nós aqui. Apresentar de novo. Nossa, eu andei já, acho que 2 slides. Mas vamos lá. E agora? Acho que está vindo. Sim. Oba, agora sim. Então agora sim. Obrigado. Muito bem, vamos lá. Então, muito bem, falamos da importância, né, reiterando aí o que a Cláudia e a Leila já haviam falado, quanto é importante a sociedade reconhecer, né, a certificação desse profissional para que ela confie que aquele profissional é o mais capacitado para estar atendendo ali, né, a própria pessoa, o filho, o parente, enfim, ou a operadora, né, recomendando aquele serviço que tem profissionais certificados. Então, quem são eles? Né? Eu vi aqui no chat várias perguntas sobre isso. Eu posso, não posso? Eu sou paciente, autista, eu sou mãe, eu sou neuropsicólogo, eu sou psicólogo, eu posso, não posso? Vamos lá esclarecer quem é que pode ser certificado.
Então, a certificação, ela é focada em supervisores, coordenadores e os aplicadores. E sempre nessa lógica, né, de que o aplicador ele precisa estar submetido a um coordenador, que, por sua vez, está submetido à supervisão de um supervisor. Então, toda essa cadeia de atendimento é a lógica, né, o modelo que nós preconizamos para que toda essa certificação fosse implementada. Vamos ver o que isso significa. Então, em qualquer dos arranjos, né, seja para certificação do aplicador, seja para certificação do coordenador ou do supervisor, sempre tem que existir a figura desse supervisor, né? Então, ele vai atestar, né, ele vai comprovar e assinar ali, depois eu vou mostrar para vocês uma carta, onde ele confirma que aquele, seja coordenador ou aquele aplicador, está competente em algumas atividades que são necessárias, em algumas competências que são essenciais, tá? Então, vamos lá. Quem são os profissionais, então, elegíveis? Então, para que um profissional seja supervisor, considerado supervisor CABA-BR, ele tem alguns requisitos mínimos, né, de formação acadêmica e licença profissional. Então, primariamente, né, ele precisa estar inserido, né, precisa estar com um conselho de classe profissional vigente. E aí já começa a primeira pergunta, mas eu tenho uma profissão que não tem conselho de classe. Para profissionais que né, não têm conselho de classe, a única modalidade em que eles vão ser elegíveis é a modalidade de aplicador, tá? Para supervisor e para coordenador, a gente vai ter que ter o respaldo de um conselho de classe. Mas por que, Alexia? Por que, Leila, né? Ou Cláudia? Porque a gente precisa assegurar que esses indivíduos respeitam um código de ética que é estabelecido pelo próprio conselho, né? Que qualquer atividade, né, que seja contra esse código de ética, o conselho vai se responsabilizar por isso, né? Então, a gente tem esse cuidado, né, é um cuidado para garantir um profissional competente atuando como supervisor e coordenador. Claro que o aplicador ele não precisa ter a graduação, então é esse o motivo dele não precisar do conselho, tá? A gente vai precisar de uma declaração de nada consta ético, né? Então esse conselho também vai prover essa carta, esse certificado. Ele tem que ter um título de mestre ou doutor em análise do comportamento, psicologia experimental ou outras áreas associadas, e ter cursado e ter sido aprovado em disciplinas de pós-graduação, stricto sensu ou lato sensu, tá? Que aí tem uma listinha, uma tabelinha que contempla quantas horas, né, cada um dos tipos de pressupostos, né, filosóficos, teóricos, comportamentais, que vocês vão ver aqui na tabelinha ao lado, são estipulados para que esse supervisor esteja apto a ser certificado como um supervisor CABA-BR, tá? Então, tudo foi pensado, né, as cargas horárias, os conteúdos, os níveis dos cursos, para que a sociedade e o mercado entendam que esse profissional é um profissional muito bem preparado para estar lidando aí com a pessoa, né, que vai ser atendida, ok? Então, vamos ver como é que funciona para o coordenador. Então, para o coordenador, obviamente, também ele tem que ter o conselho de classe, ele tem que ter o nada consta ético. Aqui muda um pouquinho, né? Então, ele tem que ter o certificado de pós-graduação, minimamente aí, lato sensu, né, em análise do comportamento aplicado ou análise do comportamento. E ter cursado e ter sido aprovado em disciplinas de pós-graduação, stricto sensu ou lato sensu, que contemplem aí os conteúdos listados nessa tabelinha aqui, 2. Então, aqui é a mesma coisa, né? Claro que as cargas horárias do coordenador são um pouco menores do que a do supervisor, mas ele também tem aqui algumas características que são contempladas para que sejam seguidas aí à risca, ok? Eu não vou ler totalmente todos os detalhes, gente, mas depois, no finalzinho da minha palestra, eu vou deixar aqui um QR Code, né, um QR Code, para vocês com o celular clicarem e baixarem o manual para vocês estudarem aí com mais tranquilidade, tá? Então, não precisa ficar correndo aqui para copiar tudo, não. E para o aplicador, né? Então, o aplicador, ele é aquele profissional
que não tem a necessidade de ter uma graduação, uma pós-graduação, mas ele tem minimamente que ter o ensino médio, né? Então, ele vai ter que nos evidenciar isso e tem que ter pelo menos 40 horas de cursos livres ou disciplinas de graduação, né, que contemple os conteúdos da tabela 3. Então, ele pode ser graduado, sim, né? E pode ter o ensino médio, tanto faz, mas ele tem que seguir aí as cargas horárias e tem que ter também a supervisão, conforme a gente falou. Então, quais são os documentos que comprovam, né, essa formação acadêmica, licença e atuação profissional? Então, esses profissionais, né, que são candidatos a supervisor, coordenador e aplicador, para cada um deles, dependendo do tipo de documento que eles têm que enviar, a gente define aqui como que esse documento tem que ser emitido, né, tem que ser disponibilizado para a gente. Todos esses documentos, gente, eles vão ser aportados, né, o profissional vai fazer um upload num sistema informatizado que a gente já desenvolveu, já está em andamento aí para as dezenas de profissionais que já se inscreveram e estão aí na trajetória de buscar certificação, tá? Então, nada aqui é por acaso, tudo está definido de uma maneira bem certinha para vocês. E aí eu falei para vocês que essa certificação traz aí um diferencial que nenhuma outra no mercado, né, internacional hoje abordou, né? E isso vem muito acho que até desse background que a gente tem de saúde, né, que é focado em gerenciamento de riscos o tempo todo, focado em segurança do paciente. Então, foi um casamento muito bacana entre a BPMC, né, e o IBRIS, porque a gente conseguiu discutir bastante, né, quais são esses riscos que essa pessoa atendida está exposta, né, nesse ambiente de atendimento, que esse ambiente de atendimento ele é diverso, né, ele pode ser uma clínica, ele pode ser a escola, ele pode ser a residência dessa pessoa, entre outras, né, e a gente não tem como gerenciar e assegurar que tudo é perfeitamente conduzido, mas a gente tem como começar a criar um entendimento da necessidade dessa avaliação de riscos, né? Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente estipulou. Então, esse local de atendimento, toda vez que esse supervisor, aplicador ou coordenador CABA-BR estiver num novo local de atendimento, então é a primeira vez que ele vai atender essa pessoa na residência ou na escola, enfim. A cada nova localidade, né, que ele vai abordar, ele vai ter que usar um checklist, né? Então, esse checklist, ele objetiva a avaliação de todo esse contexto. Esse profissional vai avaliar se essa pessoa atendida tem algum tipo de risco de queda, tem algum objeto pontiagudo que pode, né, ser um risco, tem uma chama, né, ou uma panela com água fervendo perto ali de onde a criança está pulando e brincando, tem tomadas desprovidas, né, de proteção, uma criancinha ali de 4, 5 anos, muito perto. Então, a gente vai ter que criar essa lógica de olhar o ambiente e verificar que tipo de riscos existem nesse ambiente, tá? A gente não tem como estar, né, pedindo ali 100% das fotos, né, dos momentos, mas a gente quer criar essa lógica de que esse profissional ele vai até ser exigido pela sociedade, né? Que isso aqui vai se tornar uma cultura. Então, os próprios pais, por exemplo, vão falar assim, nossa, você vai aplicar aquele checklist aqui na minha residência, né? Então, a gente quer criar justamente essa cultura. Então, risco de evasão, né? Se tem perigo, por exemplo, da criança sair, se perder, riscos sensoriais, né? Principalmente aí barulho, temperatura, que causam distúrbios. E existe uma lista de verificação, então, um checklist que vocês vão obter ali na nossa plataforma, onde vocês podem usar da maneira que esse checklist está, vocês podem inserir algumas linhas a mais, modificar da maneira que vocês necessitam, mas que esse checklist seja implementado toda vez que vocês forem atuar num novo local junto a essa pessoa atendida, tá? Gerenciamento de crises e emergências, né? Então, procedimento frente aos comportamentos de risco da pessoa atendida, né? Então, por exemplo, uma pessoa que está com possibilidade, né, risco de uma autoagressão, uma heteroagressão,
como é que a gente gerencia esse tipo de crise, como é que são os fluxos, né, de emergência, caso a gente precise, por exemplo, chamar um atendimento médico, ou chamar os pais dessa criança. Então, tudo isso a gente vai compreender junto com vocês como que vai ser demonstrado, tá? E para isso, vai ter também um checklist, já existe esse checklist na plataforma, onde vocês vão utilizar no dia a dia para os atendimentos, tá? A gente também exige, né, nesse manual, um canal de comunicação. Então, esses pais, por exemplo, as pessoas atendidas, elas têm que ter à disponibilidade delas um canal onde elas possam formalizar. Olha, estou insatisfeita com o atendimento do aplicador, ou eu achei que o coordenador tratou o meu filho com um pouquinho de agressividade, não sei, né? O que ele pode reclamar, ou fazer sugestões de melhoria, ou elogiar. Então, tem que existir um canal, nem que seja um e-mail, nem que seja um telefone que possa enviar um WhatsApp, mas isso tem que estar formal, isso tem que estar comunicado para as pessoas que possam ser aí né, os membros que vão fazer essas notificações, tá? Assistência à pessoa atendida, então a gente também contempla aqui termo de consentimento informado sobre os riscos, benefícios, né? Então, principalmente para os pais, né, que estão em dúvida, né? Tenho dúvida se meu filho vai se beneficiar com esse tipo de atenção. Então, esse termo de consentimento explica quais são os prós, quais são os contras, para que ele se sinta confortável em inserir aí o seu filho, por exemplo, nesse atendimento. Um protocolo de segurança medicamentosa, né, onde contempla ali como que esse profissional lida com os medicamentos que essa pessoa atendida tem que tomar, por exemplo, ao longo das 8 horas que ela vai ficar ali em atendimento. Posso administrar um xarope? Não posso. Posso administrar esse creme? Tudo isso tem uma lógica e tem um porquê. Então, a gente também deixa um modelinho para vocês implementarem um protocolo sobre isso. A gente também, né, na era aí de LGPD, que é uma lei geral de proteção de dados, onde todos os dados dessas pessoas atendidas têm uma proteção legal hoje em dia, né, desde o ano passado isso agora é lei. Então, a gente também define aí alguns requisitos sobre informações de prontuário, fichas de atendimento, o quanto isso tem que estar seguro e protegido, né, perante a lei e perante a confidencialidade e privacidade aí das pessoas atendidas, tá? Aí, além disso, a gente exige uma carta comprobatória da prática supervisionada do candidato. Então, tanto para supervisores, coordenadores e aplicadores, todos eles vão ter que ter, aqui é um exemplo, né, de coordenador, mas para cada um deles tem um exemplo diferente, onde o supervisor deste candidato vai confirmar alguns itens e assinar ao final dessa carta que ele concorda que aquele candidato está apto, né, e realizou ao longo da supervisão, das tantas horas de supervisão, todas essas atividades aí, ok? Então, ele tem que atestar e assina em nome dele que isso é verdade. Eu coloquei 3 pontinhos aqui no cantinho direito, porque a carta é longa, ela nem coube aqui em um slide apenas. Aí vem algumas palavras-chave, né? Então, as ementas desses cursos que foram cursados, né, por esses profissionais, eles têm várias listas também, coloquei 3 pontinhos porque a lista é enorme, mas tem listas de conceitos, né, básicos, comportamentos, enfim, que tem que estar descritos dentro desta ementa, né? Então, dependendo do tópico que foi abordado na sua apresentação de mestrado, na sua trabalho de finalização do seu lato sensu, enfim, a gente precisa ter a segurança de que esses tópicos que estão relacionados ao tema, a temática da certificação, estão dentro dessas ementas, tá? Então, e aqui, gente, esse documento em especial, ele é um documento vivo, né? Então, ele vai estar sofrendo várias revisões ao longo do tempo, porque novas palavras vão surgindo, né? Vão ter muitos dos nossos candidatos que vão falar, olha, eu trabalho com o tema há muito tempo, realizei um curso sobre o assunto,
mas não encontrei a minha palavra-chave. O meu tema é esse. E aí a nossa comissão vai validar se aquilo vai ser inserido aqui ou não, tá? Então, é um documento vivo e a gente vai estar discutindo, né, essas revisões e emendas do manual o tempo todo com a sociedade, tá? Então, vamos falar um pouquinho do manual, a norma e o processo. Entendendo que o manual, ele tem todos os requisitos que devem ser cumpridos, que são esses que eu apresentei até agora. A norma especifica como que funciona essa metodologia, né? De quanto em quanto tempo esse profissional vai ter que ser recertificado, como que ocorre a certificação, como que os avaliadores vão avaliar, e o processo é toda essa jornada que vai ser percorrida por esse candidato. Então, esse aqui é um manualzinho super lindo, aqui a gente amou essa capa, super alegre. Esse manual ele é gratuito, tá? Todos vocês podem baixar o manual no nosso website. Depois, no finalzinho, como eu falei, eu vou deixar um código aqui para vocês captarem com o celular, com a câmera do celular, e baixarem gratuitamente esse manual, estudarem e verificarem o quanto vocês estão perto ou o quanto ainda falta, né, ou um aprendizado, ou horas de supervisão, ou algum conhecimento a mais que vocês precisem para se candidatar, tá? Então, aqui é um índice, só para vocês saberem do que a gente vai falar dentro desse manual. Então, como eu falei, praticamente quase tudo eu mostrei aqui, né? A formação acadêmica e a liderança profissional, a prática supervisionada, as práticas de segurança, que são aqueles gerenciamentos de riscos, todos que a gente falou, todas as tabelas, os apêndices, e aí abreviações, acrônimos e referências, tá? A norma orientadora é um documento menorzinho, mas que define, né, como que funciona o processo de avaliação, quais são os benefícios, né, da certificação, quem são os candidatos elegíveis, as etapas, né? Então, a inscrição, como que funciona, como que esse candidato vai submeter as evidências na plataforma digital, como que vai acontecer o exame de conhecimento, né? Então, esse exame, ele acontece várias vezes ao ano, né? A gente vai explicar daqui a pouquinho. Como que ocorre a avaliação, como que ocorre a homologação. Então, não basta só o avaliador afirmar, né, que todo o processo foi cumprido à risca, tem sempre uma segunda instância que valida, que homologa aquela certificação. A emissão do certificado, né, esses certificados, os nomes das pessoas certificadas vão ficar públicos no nosso website, né, então, para que a sociedade tenha contato e possa consultar, né, quem são esses profissionais em que eu posso confiar. Então, a primeira coisa que você pode perguntar é: por que eu devo me certificar? Bom, para mostrar para a sociedade o quanto você é bom, o quanto você está profissionalizado, o quanto você está capacitado e gerenciando todos os riscos dessa pessoa atendida, tá? Essa é a grande resposta, é mostrar para a sociedade o quanto você é diferenciado. Porque hoje, como vocês sabem, é uma discussão aí de muitos anos, o quanto ainda há dúvidas se aquele profissional está capacitado ou não, né? O quanto existe, e isso é em qualquer profissão, né, gente? Eu sou farmacêutica e digo para vocês, existem farmacêuticos e farmacêuticos, né? Existem médicos e médicos, existem psicólogos e psicólogos, e isso é em todo lugar. Então, a gente precisa ter critérios muito rígidos, requisitos muito bem definidos para privilegiar e mostrar para a sociedade quem são aqueles que estão preparados, tá? E aí tem outros processos, né, de manutenção e de recertificação. Então, a cada 2 anos, você pode renovar essa sua certificação de uma maneira aí contínua dentro da nossa plataforma. Então, esse é o processo, né? O processo, ele se inicia a partir da inscrição no nosso website. A partir da inscrição, você recebe um e-mail do nosso time de operações com um link para você acessar esse sistema informatizado. A partir do momento que você tem o sistema informatizado, você tem aí 1 ano de acesso, né, para você submeter as evidências. Então, você não precisa submeter correndo, né? Você pode submeter aos poucos. Eu ainda não tenho a carta do supervisor. Não tem problema, você vai submetendo, fazendo upload de tudo aquilo que você já tem, né?
Aí vem a avaliação para certificação. Então, você, finalizando todos os documentos, você vai finalizar lá na plataforma, estou ok, posso submeter para o grupo de avaliadores. O grupo de avaliadores vai conferir se aquelas documentações todas estão corretas, vai recorrer de volta a você, caso tenha algum problema, olha, ficou faltando a carta do supervisor. Então, você tem o direito ainda de fornecer esse documento. A partir daí, fechou, tudo certo, você vai para o exame de conhecimento, que ocorre várias vezes ao ano. É um exame em tempo real, são 60 minutos, respondendo aí 30 questões. Existe essa segunda etapa de avaliação, que é, então, o exame mais a avaliação de documental congregada, né, consolidada, para que a gente tenha a decisão final do grupo de avaliadores e a recomendação de certificação que vai ser homologada pelo nosso comitê de certificação, que é um comitê aí de vários profissionais, tá? A partir daí, tendo homologação, o certificado é emitido, liberado esse certificado para o candidato e disponibilizado esses nomes aí no nosso website, e daqui 2 anos esse profissional pode buscar a sua recertificação, que vai ser um caminho muito mais fácil, porque ele só vai ter que renovar aqueles documentos que expiraram, que tem alguma validade, tá? Muito bem, aqui eu só explico tudo isso que eu já falei, não vou nem ficar nesse slide, mas basicamente a lógica é inscrição, submissão de evidências, avaliação, exame de conhecimento, avaliação de novo, homologação, emissão de certificado e recertificação a cada 2 anos. Aí é importante, né, que para você prestar o exame, você tem que encerrar a plataforma, né? Todos os documentos têm que estar na plataforma 20 dias antes da data do exame, né? Então, a gente vai ter um exame agora dia 25 de agosto e o próximo é na última quinta-feira de outubro, né? Então, dá para vocês correrem para quem ainda não está inscrito para fazer o próximo, que é em outubro, tá? E aí depois começa no ano que vem de novo. Não, aí acho que eu não lembro a data de novo, mas é a cada 3 meses. Então, vamos ver um pouquinho da plataforma, né? Essa é a plataforma digital CabaBR. Ela é uma plataforma pensada na jornada que esse candidato percorre ao longo, né, da submissão aí dos vários documentos. Então, tem todo um texto, né? Tem boas-vindas, a explicação de cada etapa, todo esse processo de autoavaliação, que é você ter esse momento introspectivo de avaliar, bom, tenho ou não tenho tantas horas de supervisão, preciso submeter esse documento, tenho dúvida desse aqui, tudo vocês têm aí também o nosso contato, né, para estar tirando as dúvidas antes de submeter um documento que vocês não têm certeza, tá? E aí, fechando esse processo de autoavaliação, vocês vocês recebem, né, um link para o próximo teste de conhecimento. Sempre vai haver um próximo teste assim que você finaliza, tá? E esse aqui é só um dos exemplos, né? Então, a primeira pergunta, quando vocês abrem a plataforma, né, é anexar um documento comprobatório da sua inscrição do conselho de classe. Isso vai valer para supervisor e vai valer para coordenador. Então, aqui tem a explicação de todos os conselhos de classe que são considerados aqui para os profissionais elegíveis, né? E aí você vai submeter aqui facilmente, é só dar um clique de upload, submeter aí nos 3 tipos possíveis de imagem ou PDF, tá? Então, aqui as datas de inscrição, os exames e a lista de aprovados. Então, esse aqui é o link, mas eu vou colocar o QR Code para vocês clicarem com o celular. Todos os membros da BPMC têm desconto na inscrição, tá, gente? É um desconto aí bem bacana, bem gordinho. E para vocês serem membros da BPMC, depois as meninas até reiteram, mas lá no próprio site deles tem toda a orientação, né? É simples, fácil e recomendamos muito. Então, o exame e a lista de aprovados, como eu falei, né? Então, o exame e todas as questões para os 3 tipos de profissionais foi extremamente trabalhado aí ao longo de muitos meses por vários especialistas super renomados. Então, vocês vão ter lá no nosso manual toda a lista desses profissionais que trabalharam nisso. Periodicidade, né? Janeiro, abril, julho e outubro, sempre. Apenas agora, em 2023, em vez de julho, a gente mudou para agosto, porque a gente lançou a certificação em julho. Então, não daria tempo de vocês fazerem essa primeira.
Prazo máximo para submissão de documentos, sempre 20 dias antes da prova. As questões são de múltipla escolha, são randomizadas, então não tem prova igual de maneira alguma, as provas são totalmente diferentes umas das outras e aplicáveis ao tipo de agente de ensino, né? Então, a complexidade é de menor para o aplicador, média para o coordenador e bem mais complexa para o supervisor, claro. É online, ao vivo, 60 minutos para a realização da prova, você vai receber um link para fazer a prova, se você tiver fechado a plataforma com os documentos, e tem que ter um acerto de no mínimo 70% do total de inscrições, e a lista de aprovados fica disponível no nosso website. Esses aqui são os valores, né, de investimento. Então, como eu falei, né, os descontos são bem graúdos, são bem interessantes aí para quem é associado ao IBMC. Então, fica o convite, desde já, para vocês serem associados e conseguirem aí realizar as inscrições de uma maneira bem mais factível. E aqui, do ladinho direito, fica o QR Code. Peguem os celulares de vocês agora, abram lá no modo de foto, coloquem aqui e vocês já vão direto para a página onde vocês podem baixar o manual. Quem quiser fazer a inscrição está muito bem-vindo. Podem baixar a norma, enfim, né? Todas as informações estão lá. E todas as perguntas que vocês deixarem aqui hoje, né? Eu vou tentar depois coletar o máximo aqui de perguntas, e até o pessoal do evento, se puder depois passar para a gente vai inserir quais perguntas forem acontecendo, né? Mais perguntas na nossa parte de perguntas e respostas frequentes. Tá? Então, vocês fiquem tranquilos que a gente vai tentar ao máximo responder todo mundo aqui de uma maneira, seja hoje, ou seja, depois, com essas perguntas que ficam lá no website, tá? Então, abrimos aí para perguntas. Fica o convite para vocês nos seguirem aí nas mídias sociais, Instagram, por exemplo, Grupo IBS. Esse aqui é o nosso e-mail de atendimento, caso vocês tenham qualquer outra dúvida. E abrimos agora, eu, Leila e Cláudia e demais participantes aí para as perguntas de vocês. Muito obrigada. Deixa eu parar de compartilhar. Muito bem. Eu fui anotando algumas questõezinhas que eu consegui, porque tem muito volume no chat, e respondi uma questão lá que estava empilhando lá de dúvida, que eram os pedagogos, né? O pessoal da educação, sim, é esperado que é aberto para que o profissional de educação participe, e a pedagogia tem o conselho de classe de educação, foi algo que a gente se debruçou muito, olhando e pesquisando, tá bom? Então, essa dúvida a gente escreveu lá, que o pessoal estava perguntando bastante. Tem uma dúvida aqui na tela colocada, pessoal. Alexia quer responder? Como funciona a transição da certificação de AT para coordenador para supervisor? Bom, primeiramente, você vai ter que se inserir, né, onde você consegue essa elegibilidade. Então, claro, se você já consegue ser elegível para supervisor, não tem muito por que você se candidatar para coordenador ou aplicador. Então, por exemplo, se você se candidatou como coordenador agora, a qualquer momento você pode aplicar novamente para supervisor, desde que você contemple todos os requisitos para atuação como supervisor. Então, não existe um limite, você tem que esperar tantos anos. Não, né? Você finalizou aquelas horas e todas as capacitações, você pode aplicar novamente. A Márcia Gomes também perguntou algo nesse sentido, só um minutinho, né? E eu acho que ela pôs uma palavra interessante, que ela falou, como que se dá o processo de avanço na carreira? Eu achei interessante ela comentar isso, porque foi isso justamente também que a gente pensa e imagina, né? Quando a gente fala, tem time entrando na área o tempo todo, então o AT, ele entra, ele é estudante, ele está se aproximando da área, e nessa modelagem mesmo aqui pensada, ele tem uma carreira, né? Ele vai acumulando, empilhando as formações teóricas que vão permitindo, então, fazer essa carreira de forma consistente. Isso é bem bonito. A Márcia também perguntou sobre isso. E sobre esse ponto, a gente se preocupou muito que, por exemplo, algumas disciplinas e conhecimentos adquiridos em curso livre, ainda que em alguma proporção, tivesse impacto
em você ser também um coordenador e até um supervisor, porque a gente sabe que ainda a formação estrito sensu ou de especialização nem sempre é tão abrangente para todos os conhecimentos que a gente está falando aí que é importante. Então, também cursos livres focados servem para vários agentes, ou seja, você como AT começou a fazer curso livre, que é a sua exigência. Alguns deles certamente impactarão em você poder ser coordenador, em ser supervisor, ainda que tenha uma duração, claro, desse curso, né? Mas isso foi pensado exatamente para esse plano de crescimento na formação. Muito bem. A Mariana perguntou, me candidatei para supervisor, posso ser aplicador também? Você pode fazer 2 aplicações, mas não tem como em uma aplicação você, né, em uma inscrição, você querer ser várias coisas, é uma por vez. Mas é interessante também essa pergunta, é isso, né? A gente entende, fala, que o supervisor, ele ele tem que acontecer, né? A intervenção. Então, ele pode ser um supervisor, ele tem a formação, mas se ele quiser aplicar, ele pode também aplicar. O contrário não é verdade, né? Um aplicador, ele está entrando na área, ele tem uma formação ali e para atuar ele precisa da supervisão do supervisor. O supervisor, ele pode atuar em todos os níveis. Se ele for aplicador, como ele vai ter que dedicar muitas horas para aquela criança, lógico, se ele for ser o aplicador, mas ele pode. Nossa, são tantos que eu não sei nem para qual eu olho agora. Tem uma na tela, né? Tem uma na tela aqui. Essa seleção da tela é o que vocês já esperam que a gente responda. Claro que a Ibis pode falar disso, mas a supervisão será sempre aceita desde que feita nos critérios que a gente pede, com a carta comprobatória do supervisor, que também tem que ter características para ser um supervisor mesmo, né? Então, o supervisor do supervisor, ele tem algumas características que estão no manual, e ele tem que comprovar que fez, não importa se ele está no Brasil ou não, né? Se é internacional ou não a supervisão. Pedro pode ajudar nessa resposta também. Tá. Essa é uma resposta grande que vale a pena a BPMT aqui ser provocada, ou o FISCAR, ou todas as grandes associações e instituições de respeito da análise do comportamento fornecer essa lista, né? São poucos, mas já são muitos em relação ao começo. Acho que se a gente quiser lembrar de cabeça agora, vai ser leviano com outros bons cursos. Mas sim, é algo a sugestão... A sugestão ela pode encontrar, né, na própria CAPES, né, no site da CAPES, dos programas de mestrado e doutorado, né, tanto em psicologia experimental como em análise do comportamento, mas lembrando que nem toda psicologia experimental é analítica comportamental. Então, sugiro que você possa ver no site da CAPES e olhar para as linhas de pesquisas também. Né? Então, a Cacá tem razão, porque se a gente for levantar aqui, a gente pode esquecer alguém. Além de programas, você tem programas que não são exclusivamente análise do comportamento, mas há linhas de pesquisas, né, em análise do comportamento. Então, aí depende muito de como a questão está colocada ali. Tem a pergunta do Celso aqui. A gente pensou muito, vou começar respondendo para a gente completar, né? Que com certeza as primeiras supervisores não serão certificados, né? Alguns a gente até já, exatamente porque foi convidado para participar de algum trabalho, talvez tenha uma certificação mais rápida, né? Mas muitos não serão certificados e terão submeter talvez aos seus critérios de certificação. E ao longo do tempo, a gente vai fazer várias revisões desse manual, até um dia poder exigir
o supervisor também tem que ser certificado, o supervisor do supervisor, né? Mas isso não poderá ser exigido agora, certamente. Ele precisa estar em consonância com os critérios, né, que são exigidos do supervisor. A gente não está tá. Seja conhecido como prestador de serviço pelas operadoras. Olha, pelas operadoras de saúde, não sei, mas é muito importante, a gente enfatiza muito a questão do conselho de classe, porque o conselho de classe no Brasil é que regula as profissões. Então, eles que respondem em relação a ter um parecer de nada consta ético. Então, a gente tem que se reportar, né, Alexa, aqui no Brasil, no país, a formação inicial. Então, ela precisa ter o diploma de graduação em todas aquelas áreas da saúde que trabalham com humanos e o da área da educação. Então, precisa ter o conselho de classe. Não sei se eu entendi bem, mas acho que é importante. Eu acho que a pergunta tem a ver... A gente vai empilhar exigências de documentação, né? Estar no conselho é fundamental, ser formado em pedagogia estando no conselho é possível, mas o mais importante, o robusto, é a avaliação da prática e formação em análise do comportamento. Desta a gente não abre mão. Então, nesse sentido, ter outras certificações ou ser considerado profissional da área pelo plano de saúde, por outras certificações, não é que imediatamente vai ser aproveitado. Precisa passar por esse crivo, né, que já está descrito no manual. Claro que ajuda, porque provavelmente já tendo outra certificação ou tendo passado por algum crivo em algum plano de saúde para você se cadastrar, você já comprovou que você é um bom profissional. Você vai pegar as mesmas exigências, se elas forem comuns, e trazer para cá, e a gente vai empilhar outras, com certeza. Então, não é automático. Eu já sou em plano de saúde cadastrado, reconhecido. Não é automático. Ou tem outra certificação, já posso... Não é automático. Justamente é esse critério nacional, categorias de parâmetros que fazem, acho que, a diferença aqui. Acho que tem uma pergunta também da Zênia, antes que venha a outra na tela, que eu acho importante, que ela é bem abrangente e até a gente não especificou. Essa certificação, ela não tem um caráter legal que impede as pessoas, né, gente, de exercer. Ela certifica, ela regula nesse sentido mais amplo, né? Mas ninguém tem aqui como impedir que uma pessoa que não tem a formação de supervisor faça, mas ela alerta, ela mostra, ela põe o carimbo e aí ela acaba regulando de uma forma, digamos assim, indireta, não jurídica, não impeditiva legalmente, que as pessoas trabalhem dessa forma distorcida, errônea, sem ter a formação adequada. Que é uma pergunta que sempre vem. Então vai ter esse impedimento? Não legal, mas vai ter o parâmetro, né? Existe uma normatização aí indireta pelo próprio fato de existir a certificação. Alexia. Não, o valor é o mesmo para seja certificação ou recertificação, né? A não ser que daqui 2 anos, né? A gente não sabe como é que vai estar a questão de inflação, questão econômica, mas a priori, se fosse hoje a recertificação, seria o mesmo valor e não tem valor de manutenção, tá? Que mais? Foram feitas tantas perguntas, né? Uhum. Ai, peraí. Fiscalização. Salvo engano, a fiscalização vai ser feita através de todos esses documentos comprobatórios, desse próprio processo de submissão, ressubmissão, né, Alexa?
Não é um processo fácil, né? Acho que as pessoas, primeiramente, têm que saber que é um processo bastante robusto, né? Não é algo que simplesmente, eu decidi hoje, vou colocar os documentos e amanhã está tudo pronto. Não, vocês vão ver que é um processo que vai levantar ali alguns dias ou muitas semanas para você estar, né, extremamente alinhado ao que os requisitos estão pedindo. Então, o órgão, não digo que é fiscalizador, mas o órgão certificador, que é o IBIS, que valida, né, que homologa que todo esse processo é sério, né, e todos os documentos estão alinhados ao que os requisitos estão pedindo. Mas, obviamente, nenhuma certificadora em nenhum lugar do mundo é um órgão fiscalizatório. Órgãos fiscalizatórios são órgãos ou de conselho de classe ou órgãos governamentais. Né? A gente não tem nenhum poder de polícia, nem de fiscalização, nem de nada. Mas a gente pode, por exemplo, né, numa necessidade, entrar até em contato com o conselho, né, de classe de algum candidato aí que de repente, imagina, né, tá na mídia, fez alguma coisa estranha, a gente tem toda a comunicação que qualquer empresa teria. Uma coisa importante é que a gente sabe que uma certificação, e aprendeu muito também na interface com a IBIS, entender, ela será tão mais criteriosa, quanto mais ela puder, não a palavra fiscalizar, porque não é poder legal, comprovar tudo que é entregue. Só que toda comprovação, quanto mais ela exige que pessoas vão até os locais, vejam uma atuação, ela exige e ela vai ficando mais cara. A gente brigou muito aqui pela nossa comunidade para que a gente tivesse uma primeira certificação viável financeiramente. Então, muitas coisas que a gente pedia ali para a IBIS, elas falaram, olha, cuidado, isso aqui naturalmente vai encarecer. Né? A própria prova, a gente falou, bom, é muito importante, mas como vai ser o sistema de prova? Então, sistemas de provas com maior comprovação e segurança exigem mais pessoal e exigem, então, um preço maior, assim como uma fiscalização direta de atuações. Então, a gente espera um dia poder chegar lá, aumentando o número de interessados, a gente consegue, então, ter uma robustez maior no confronto aí de informações, de busca de observação direta, às vezes, de alguma atuação. Então, por enquanto, são limites, mas limites que a gente aceitou ter para ter uma primeira versão mais viável financeiramente, né? Certamente. Eu até ia falar dessa pergunta da Cristiana que ela fez lá atrás. É muito bem-vindo que os professores estrito sensu, lato sensu, participem da certificação. Com certeza, se eles estão capacitados e admitidos para dar aula em cursos de pós-graduação estrito e lato sensu, eles comprovaram que eles são hábeis para isso. Então, eles também o serão aqui, porque provavelmente eles terão já feito... são proficientes nesses eixos teóricos, já que eles são professores. E é muito bem-vindo que o pessoal da academia venha e faça parte dessa certificação, e isso vai dar muita sustentabilidade, né, intelectual e acadêmica para o processo. Mas claramente não é o fato de ser professor que pode gerar automaticamente a certificação, porque, infelizmente, muitos cursos, ainda professores, não têm todas as competências exigidas. Então, o que a Leila falou é que facilmente, se ele é um bom professor, de uma boa disciplina, no bom curso, ele vai conseguir comprovar, mas ainda assim é necessário, então, que, se candidatando a supervisor, comprove aquelas horas com aqueles conteúdos específicos que ele aprendeu, nas ementas, nas palavras-chave dos cursos que ele fez, né, tendo supervisão também. Então, as exigências estão lá e a gente espera que seja fácil para quem está nesse nível. A gente espera que seja possível para todos agora. Fácil nunca não pode ser fácil, mas tem que ser possível. Então, a gente nem foi tão rigoroso em nenhum dos níveis. A gente sabe que talvez mais rigor para o AT, para o coordenador e para o supervisor é possível e necessário ter, mas a gente quis tornar
essa primeira certificação possível, né? Trazer as pessoas para isso, porque isso é uma necessidade de parâmetro, de melhora de formação, não só um aspecto, de forma alguma, regulatório. Pessoal, só queria alertar aqui, a gente já está para terminar essa magnífica aqui, né, mesa redonda, essa apresentação. Eu também ficaria aqui fazendo várias perguntas à comissão e acho que os esclarecimentos estão sendo muito, muito bons. Né, então, acho que é sempre muito, muito importante, acho que sim, né, esse papel que a comissão faz de sempre esclarecer, como eu disse lá no início, né, com muita clareza, com muita paciência, com a comunidade a todo momento, né, e acho que as dúvidas existem. Eu queria aqui, né, algumas pessoas estão fazendo perguntas que no próprio documento tem, né, tem alguém fazendo uma pergunta aqui que é quais são as atribuições, lá no documento tem as atribuições, né, então acho que tem questões aqui que de fato, né, seria fundamental que vocês pudessem ter acesso à documentação. E, principalmente, eu quero fazer um alerta aqui, agora eu vou né, entrar nessa questão, é o seguinte, pessoal, participem das discussões. Por isso que eu falei lá no começo, é uma discussão que ela foi aberta à comunidade. Então, é muito importante nós considerarmos que né, as pessoas que fazem parte dessa comunidade poder, obviamente, né, estar envolvida nesse processo de construção junto com a comissão. Né? Então, acho que esse é o melhor caminho, né, para que a gente possa, então, como falado aqui, acho que a Alexia falou, um documento vivo, né, então, há essa construção de um longo tempo, né, a Leila apresentou aqui no início, né, então, né, vai continuar, né, o refinamento, então é muito importante que vocês possam, né, contribuir com esse processo, e mais uma vez quero aqui agradecer imensamente, né, a presença, né, de vocês para, né, apresentar a certificação e fazer os devidos esclarecimentos, né? Como sempre, uma prontidão e uma clareza, né? E acho que é muito importante o papel que vocês têm cumprido, né, para essa certificação no Brasil e principalmente para a atuação, né, uma atuação profissional tão específica, tão rigorosa, tão necessária, né, para as pessoas e as suas famílias, né? Acho que há uma responsabilidade muito grande aí. Pedro, só para também finalizar, a gente está sempre revendo nesse momento algumas pontinhas, provavelmente a Ibis, a Alexia aí vão falar sobre algumas erratas que a gente eventualmente vai falar, e a gente também vai, sempre que tiver alguma questão específica, junto com a Ibis agora sempre liderando, fazer lives, a gente tem ido fazer esses eventos realmente para tirar dúvida e chamar, né? E, gente, se associem à BPMC. Isso é muito importante. O professor Celso está falando, é importante para participar da discussão, estar na BPMC? Sim, é. Todas as decisões importantes de aprovação desse documento passaram pela instância da Assembleia da BPMC, que é o momento de ouro que a nossa comunidade senta, discute, aprova, vota. Então, assim, é muito importante fazer parte da BPMC. A BPMC é um orgulho, ela tem, como a Cacá falou, 32 anos, né? Se eu não me engano. Então, venham que ainda tem desconto. É importante. É isso mesmo. Então, também agradecer e dizer que é um prazer e que a gente tem uma jornada hoje excelente com esses temas e professores maravilhosos aí que foram pensados. Obrigada pelo convite. Obrigada, gente. Nós que agradecemos mais uma vez. Pessoal, bom, a gente tem um intervalo agora, né, até a gente retorna às 10h20, né, para a próxima sessão, mas antes, a gente tem aqui um recado do professor André sobre a revista Espectro. Então, o André vai entrar aqui para dar um recado importante e depois nós retomamos às 10h20. Muito obrigado. Olá, desculpe interromper sua participação no nosso seminário, é que eu vim aqui fazer um convite para você.
Meu nome é André, eu sou professor do Instituto Lamier Autismo no curso de especialização e também sou editor da revista Espectro, a revista brasileira de análise do comportamento aplicado ao autismo. E eu queria te convidar para conhecer essa revista. É uma revista de acesso gratuito que publica artigos na área de análise do comportamento aplicado ao autismo e possui trabalhos de alta relevância feitos aqui no contexto brasileiro. Você pode acessar essa revista pelo QR Code aqui ou pelo link na descrição. Convido você para acessar e navegar pelos artigos que estão disponíveis nessa revista. Faça uma boa leitura.